gravação da 424ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos de São Judas Tadeu, Caxangá, Borborema, Consórcio Recife e Conorte. O senhor Fernando Bandeira avisou anteriormente que não poderia comparecer hoje por conta de compromissos pessoais, que vai ficar registrado em ata. Temos mais algum registro a fazer, presidente? Ou algum conselheiro? Não, Diego, eu não tenho registro, não. Pode dar continuidade. Só o de doutor Fernando, que você já citou, foi motivo justificado. Por mim, pode dar continuidade. Não sei algum conselheiro. Ok, então, item 1 da pauta, empresa São Tadeu, motivo da infração é preenchimento irregular de formulários, divergência entre fiscalizado e informado. O relator geral, Alberto, votou pelo Está picotando que só a tua voz, vizinho. Eu vou desativar o vídeo. Agora eu só ativei para poder a gravação ficar com o vídeo, mas eu vou desativar agora, fica melhor. Ok, com a palavra a operadora, item 1 da pauta. Bom dia, senhores conselheiros. Essa autuação refere-se novamente à questão da informação divergente entre as publicidades que são colocadas nas operadoras. Eu quero deixar bem claro que, mais uma vez, assim, enfatizar aos senhores conselheiros que as publicidades não têm nenhum gerenciamento por parte da operadora. Essa autuação se deveu por conta da falta, da divergência de informações entre as publicidades que foram instaladas nos veículos no mês de agosto e a fiscalização constatou divergência da quantidade de publicidade. Ocorre que, quando a operadora recebe a informação, repassa para a responsável pela publicidade, que é a Rota Mídia, mas o que efetivamente a empresa vem aqui apresentar na sua defesa, e que é importante que os senhores conselheiros tenham ciência, é que não há nenhuma resolução, nem nenhum artigo no regulamento que disponha sobre prazo de retirada das publicidades nos veículos. Mesmo que a empresa operadora não tenha apresentado alguma justificativa quando a Grande Recife informou, no mês de agosto, a divergência de publicidades observadas no campo, a empresa operadora apresenta aqui na sua defesa que pode sim ter havido várias publicidades, não somente no mês de agosto, mas também no mês de julho, como no mês de junho, que possa estar ainda fixada nos veículos. Porque a preocupação da operadora, junto à empresa de publicidade, a Rota, é que ela se preocupe com as informações que não atrase a saída de frota na saída dos veículos pela manhã. E ela faz essas atividades durante a madrugada, que é o tempo em que a frota está disponível na garagem. Como não há, e ela tem ciência disso, nenhuma regulamentação para retirar publicidades dos meses anteriores, ela se preocupa unicamente em fazer a instalação das novas publicidades que estão disponíveis para ela no mês em curso, para permitir que não haja problema na saída de frota. A empresa operadora unicamente repassa para ela isso. Como não há na resolução 003, que é a resolução que regulamenta esse assunto, que não há nenhum prazo de retirada, a única informação que tem na resolução, que é definir que as empresas operadoras informem mensalmente a MTU a quantidade de veículos na sua frota do mês anterior. Ela estabelece um prazo de 5 dias no mês seguinte à veiculação para recolher o RVPO. Ela estipula que a receita proveniente do RVPO será movimentada em conta bancária e somente
Ora, se não há nenhuma norma definindo prazo para retirada de publicidades antigas, eu acredito, e é prudente, e se torna legal, que antes de qualquer lavratura, precisa-se que o CTM edite uma nova norma regulamentar para Presidente, 3 manter minutos. efetivamente o controle por parte da fiscalização e evita divergências em campo. Então, é esse o ponto fundamental que faz com que essa divergência exista em campo. Então, eu peço aí a conscientização dos senhores membros, conselheiros, para que seja colocada em pauta uma resolução, uma nova norma definindo prazos de retirada das matérias publicitárias dos meses anteriores para evitar essas divergências. Então, por isso que eu peço o devido deferimento deste pleito. Muito obrigado. Ok, obrigado. Diego, tem alguém do jurídico presente na reunião? Não, eu esqueci de registrar essa informação. Por favor, passo a palavra para Dice. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, representantes das operadoras. Olha, tudo que Antero falou aí faz referência à empresa e à firma de mídia. Nada disso que ele falou interessa ao órgão gestor. Se a colocação, retirada é feita durante a madrugada, se não tem gente, se não tem... É um problema da empresa que recebeu remuneração para permitir a colocação dessa publicidade no veículo e tem que repassar o RVPO para o Grande Recife. E, mês a mês, há divergências de informações. Há aberto os processos no SEI são abertos independentemente no SEI. A operadora é informada quando há divergência. Ela pode, dentro desse processo SEI que foi aberto, apresentar suas contrarrazões. Elas não apresentam nenhuma. E a responsabilidade da informação perante o CTM não é da empresa de mídia, é da empresa operadora. A empresa operadora foi remunerada para permitir a colocação de publicidade nos seus veículos e deve, portanto, recolher o RVPO relativo àquela quantidade de veículos que ela foi remunerada. Então, a empresa teve tempo suficiente para apresentar suas divergências, apresentar suas contrarrazões e não faz. Só quando é autuada, vem com essas colocações aqui. Quando houver uma nova resolução estabelecendo prazo, como a empresa está falando, a fiscalização vai cumprir o que determina a nova resolução. Agora, até o presente momento, a empresa é que tem que cumprir o que está determinado na resolução 003, recolhendo os valores de RVPO devidos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 1 da pauta em votação. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, Diego, processo deferido, 3-1. Ok, item 2 da empresa Caxangaí, item 3 também, são os dois de PEV quebrada. O representante tem alguma objeção? A gente possa analisar os dois juntos? Bom dia a todos, Rosvaldo falando. Não, pode ser junto, não tem problema não. Ok, com a palavra operadora, item 2 e 3 da pauta. Senhores, eu queria pedir aos senhores para analisar o contexto, sabe, dessa situação. Sabemos que a questão PEV é uma questão que a gente debate muito e de muita importância e tudo mais, de bastante relevância, e a gente faz de tudo para que a frota esteja em perfeitas condições de uso desse equipamento, né, do caso, o elevador, a PEV. O que acontece nessa linha, nessa autuação especificamente, nas duas, é que o veículo opera numa linha complicada, é uma linha do alto sol nascente, como acredito que parte dos senhores devem conhecer, uma linha que não tem pavimento, que não é pavimentada, que é chão batido,
muito esburacado, difícil demais de se operar, né? E a autuação se deu no final da tarde, 18h30, 18h45, nas mesmas condições. Para se ter uma ideia, a segunda autuação que nós recebemos foi corrigido, foi regulada a haste. Esse foi a intervenção que foi feita, ou seja, é característico de um sistema que realmente é difícil de operar, que danifica demais esse equipamento. É um equipamento que não foi colocado para andar nessas condições. Você não vê esse tipo de reincidência em outras linhas que circulam no trecho normal. Só vê nessa linha porque o trecho é muito complicado, né? É um trecho de chão batido, de terra batida. Depois que você sai da rua da linha, lá em cima na alta bondade, é até lá dentro de trecho sem asfalto, sem um pavimento decente. Nesse equipamento, por exemplo, foi feito várias intervenções em vários dias nesse período, dia 28 do 10, dia 4 do 10, dia 30 do 10, dia 27 do 9, dia 28 do 9, dia 17 do 9, dia 18 do 10, dia 8 do 9. Várias intervenções foram feitas, inclusive intervenções aqui que eu posso citar, feita limpeza no veículo, no equipamento. É um equipamento que passa por intensa verificação noturna, justamente em função de suas características de circulação daquela via. É muito difícil, o veículo sai em perfeito estado de funcionamento, mas durante o dia, qualquer areia, qualquer desnivelamento de terreno, qualquer impacto que esse veículo sofra, ele deixa de funcionar. Infelizmente, em todos os dois casos, já foram no final da tarde. É importante frisar que em todos os casos foi feita intervenção, mas que foi feita intervenção não somente em função do auto de infração. Esse equipamento sofre intervenção quase que diário, porque é um trecho muito difícil. É muito difícil para a gente manter esse veículo, esse equipamento em perfeito estado de funcionamento às 18h30, depois de ter dado 15 viagens lá em cima. E é essa a quantidade de viagem que esse veículo dá durante o dia até esse horário. Num trecho que não é asfaltado, num trecho que não é pavimentado, num trecho que é esburacado. Então, é difícil, sabe? Eu queria pedir para os senhores considerar esse contexto, porque o veículo não saiu com defeito, o veículo apresentou defeito durante o expediente dele. Para se ter uma ideia, nós temos duas garagens, um eletricista, é uma pessoa exclusiva para cuidar de PEV em cada garagem que nós temos. Todo veículo frota da empresa, ela passa por intervenção independente de problema que dê, independente disso. Existe uma programação diária nossa para que toda a frota passe por uma verificação. É lubrificação, é limpeza, enfim, é reaperto de parafuso, é todo um serviço que ele é feito preventivo. Mas que nesse caso, assim, durante o dia, é impossível você garantir que vai ficar, que esse equipamento não sofra nenhum dano, sabe? Porque o trecho é muito difícil, é muito complicado. Quem conhece sabe. E reforça, a autuação já foi no início da noite. O veículo passou já por todo dia circulando nessa área. Queria que os senhores considerassem esse contexto. Obrigado a todos. Ok, obrigado à operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, todos aqui já sabem o meu posicionamento a respeito de PEV. Apenas apontar que o veículo foi autuado dia 27 de 9 e no dia 3 de 10 continuava com o mesmo problema. Ou seja, a falha na manutenção da operadora, independente do terreno, independente de onde opera. Porque no dia 27 de 9 o veículo estava com problema. Ele diz que foi consertado. No dia 3 de outubro o veículo continua com problema. Então, algum problema na manutenção dela está havendo e eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado a Dice. Processo número 2 e 3 da pauta, PEV quebrada. Com a palavra, votação. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo deferimento das duas. Conselheira Marcela. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior. Pelo deferimento. Ok, computou, Diego. Eu só não escutei o primeiro voto, desculpa, cortou. Pode repetir o primeiro voto? Cleiton votou pelo deferimento, Diego. Deferimento, ok. Ok. Foram
Eu voto pelo indeferimento, Diego, os dois. Ok. O Antero, ele falou aqui comigo no privado sobre o processo também do consórcio Recife, que é o item 18, que é o mesmo assunto que ele havia defendido no primeiro item da São Judas Tadeu. Ele pediu para tentar antecipar. É possível ou a gente segue a pauta mesmo, presidente? O resultado desse 2 e 3 foi indeferimento, né? Como? O resultado foi indeferido, voto Minerva, né? Isso. Do 2 e 3? Sim. Certo. Bom, como os da Borborema são todos PEV quebrado, a Eneida está presente? Eneida, tem alguma objeção que a gente possa analisar todos em conjunto, exceto o item 17, que é outra objeção? Diego, eu pediria para a gente dividir esses de PEV em 2 blocos, pode ser? Pode sim. Diego, esse que entrou por último que você falou é só de uma operadora, né? Ou tem mais? O consórcio Recife. Isso, mas caso a Eneida disse que pode vir em 2 blocos o dela, então... então tá certo. Tá será mais rápido, né? Pode seguir a pauta mesmo. Está cortando, peço desculpas aí a confusão, porque está cortando bem muito aqui a internet do CTM. Mas, enfim, quais são os itens, Eneida, que você quer dividir? Eu gostaria de começar pelo item 5, o processo 5, o 7, o 8, o 11, o 12 e o 14. 12 e 14. Então, 4... Não, os outros seriam o 4, o 6, o 9, o 10, o 13, o 15 e o 16. Então, o primeiro agora é o 5º. 7, 8, 11, 12 e 14. Certo. Ok. Tudo bem. Não. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia a todos novamente. Esses autos são de PEV. O que eles têm em comum? Foram em diversas linhas, linha de Candeias, linha T Tancredo Neves, linha Jardim Piedade, linha P15 Joana Bezerra e linha 70 Candeias Rio Mar. O que eles têm em comum? Todas as autuações, os veículos notificados não eram reincidentes em problemas de PEV. Todos esses veículos também foram substituídos nas respectivas linhas por outros veículos dentro do tempo hábil de 2 horas, conforme os relatórios que anexamos nos processos de defesa. Ressalto também que, como já mencionamos anteriormente, né, desde o mês de junho, que a gente tem feito um esforço grande, né, na realização de inspeção de PEVs e SBP de nossa frota, visando correção dos problemas, e essa inspeção é feita pelos nossos supervisores de tráfego nos terminais de linha, justamente para tentar agilizar os problemas encontrados. Queria pedir aos senhores, né, que repensem, né, que não há nenhum interesse da empresa de descuidar da manutenção dessas plataformas elevatórias, de estar recebendo constantes autos de infração, pois não é somente pelo prejuízo financeiro que acarreta, mas principalmente o conceito da imagem da empresa como boa operadora, que sempre zelou para oferecer o melhor aos seus usuários. Assim, eu peço aos senhores conselheiros, né, mais uma vez, um voto de confiança e de credibilidade no que eu tenho exposto e pela razoabilidade, nesse caso, como nenhum dos veículos eram reincidentes em problemas de funcionamento da PEV, eu queria pedir aos senhores, né, a devida compreensão e o voto de confiança, deferindo esse bloco que está sendo julgado agora. Obrigado. Com a palavra, disse. Presidente, antes de Fábio falar, Fábio, só um minutinho, por favor. Ô Diego, o item 2 e 3, só para registrar aqui na ata,
foi indeferido por 3-2, voto Minerva presidente, é isso? Isso, exatamente. Obrigado. Indeferido, viu, Jorge? Isso, indeferido 3-2. Bom, nós estamos aqui há diversas reuniões vendo essa questão de problema de PEV da Borborema. Só hoje o conjunto da obra, são 13 autuações referentes a isso. E, ao contrário do que a empresa entende, de que por esses veículos não terem reincidência, mereceria razoabilidade. Eu acho o contrário. Eu acho que o problema se alastrou para as outras linhas. Enquanto era um problema concentrado nas linhas de Jaboatão, a empresa alegava que era porque os ônibus têm uma vida útil elevada, não tinha condições de cuidar da manutenção direito. E agora nós estamos vendo que o negócio está se alastrando para as demais linhas da empresa. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos pelo conjunto da obra. É isso. Presidente, eu poderia só fazer um pequeno comentário. Faça, pois não. Veja só. Fábio tem que levar em consideração, não é que o problema esteja se alastrando. Veja o tamanho da frota da empresa, 408 ônibus. Não é fácil que desses 408 ônibus não apresentem problemas diversos. É lógico que os carros mais antigos, a tendência não só defeito de PEV, outros tipos de defeito. A gente tem uma frota, uma boa parte da frota que roda na área 7, na área de TIP, Jaboatão, tem veículos que estão com 10 anos de vida útil, porque durante a pandemia a gente não foi possível fazer renovação de frota. Então, normalmente esses defeitos em veículos mais antigos, independente de ônibus ou até de veículos automotores, ocorrem com maior frequência, com maior reincidência, principalmente no transporte público. Obrigada, conselheiro. Ok. A Diz quer replicar alguma coisa? Não, só que a questão sempre a empresa diz que tem 408 veículos, só que só tem 357 em operação. Então tem sempre 40 e tantos veículos parados que ela pode melhorar e muito a manutenção dela. Não ficar se pegando nessa desculpa de idade elevada ou quantidade de veículos cadastrados. Ok. Obrigado, Adice. Obrigado, à operadora. Processos número 5, 7, 8, 11, 12 e 14 da pauta PEV quebrada. Em votação. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não reincidência, deferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processos indeferidos, Diego. 3-2, voto de Minerva. Ok. Então agora aí tem 4, 6, 9, 10, e 13 e 15 e 16 também. Com a palavra, a operadora. Com relação, apesar de Fábio não levar em consideração a questão da idade média da frota, os veículos notificados, esses veículos notificados, de fato, já tiveram autuações relativas à PEV. Mas todos eles têm idade maior que 2 anos, tem alguns que têm 10 anos de vida útil. Como eu comentei, é fato que a idade, o tempo de uso, né, desses veículos contribuem para a reincidência. Todas as notificações, nós provamos que foram corrigidos, foram substituídos, apesar de serem reincidentes, mas os defeitos foram novamente corrigidos. Houve a substituição na linha em tempo hábil de 2 horas, como é admissível pela CJRI. E, assim, novamente eu reforço que não é que a empresa descuide de manutenção da PEV, mas a gente tem feito um esforço grande, né, para diminuir essas infrações, né, esses autos,
com relação a isso, porque não é interesse da gente ficar recebendo constantemente autuações por esse problema, que Fábio faz questão de exaltar, né, a quantidade de notificações de autos, porque além desse desgaste financeiro, né, da questão financeira de pagar essas multas quando são indeferidas, tem a questão da imagem da empresa, né, que fica, de certa forma, comprometida, como se não tivesse zelo e cuidado pela manutenção dos carros e das PEVs. E, novamente, o que Fábio contestou na questão anterior, eu faço questão de citar que são 408 veículos, não importa os que estão em operação ou os que estão na reserva, porque os que estão na reserva também operam nas linhas, na questão de retorno, de revisão preventiva. Então, a gente não só cuida do que está em operação, a gente cuida de toda a frota, que é de 408 veículos. Bom, eu deixo a critério dos senhores, né, pedindo novamente a compreensão para que acreditem que a gente tem se empenhado muito. Inclusive, agora nas notificações recebidas em novembro, houve uma redução significativa de autos relativos a problemas de PEV. Então, a gente corrige, a gente comprova através de e-mail o serviço que foi realizado, informa a divisão de vistoria. Assim, tudo que a gente tem sido possível a gente fazer, a gente tem feito. Não há nenhuma intenção de ficar toda a reunião apresentando autuações por PEV. De certa forma, Fábio não acreditando, né, no trabalho que a empresa vem tentando fazer, mas era isso que eu queria pedir, a compreensão necessária para dar essa oportunidade e voto de confiança à empresa e votar pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Você, sem me estender muito, todos são residentes, certo? E não é uma questão de eu acreditar ou não acreditar. É uma questão da realidade, dos números. Inclusive, eu enviei recentemente o relatório PEV do ano de 2022 e os conselheiros têm ciência de como se encontra cada operadora. Então, pela residência, eu entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado a Dice. Em votação, processos números 7, 9, 13, 15 e 16 da pauta. PEV quebrada. Conselheiro Cleide, seu voto. Também, tá? E 4. Conselheiro Cleide, seu voto. Por reincidência dos veículos, nesses eu voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento dos autos. Vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho os relatores, eu não fui relator. Ok. Eu sou pelo indeferimento de todos. Dá para computar aí, Diego, por favor? Todos foram indeferidos 4-0, exceto 15, que foi 13-1. Ok? Ok, Diego. E tem 17, o último item da borboleta, vai colocar em operação veículo retido. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, Diego, operadora. Presidente, só que saiu cortado aí a palavra do Diego. O item 14, todos os itens foram indeferidos por 4-0, exceto o 15, que foi por 3-1 indeferido, não é isso? Isso. Os itens 4, 6, 9, 10, 13 e 16 foram indeferidos 4-0, exceto o 15, que foi 3-1. Obrigado. Ok, com a palavra operadora, item 17 da pauta. Operar veículo com certificado de vistoria vencido. De início, eu relato que a empresa nunca colocou em operação veículo retido para operar anteriormente. E houve motivo justificado para que o veículo de 7.4, ele não foi colocado em operação no início da saída de frota da linha.
ele apenas foi colocado para concluir viagem no segundo turno, na data notificada, na linha Piedade e Derby. E isso decorreu de que, no mês de setembro, entrou em vigência a portaria 145/2022, que determinava que 100% da frota vencida no mês teria que passar por vistoria presencial do CTM. Anteriormente, apenas 50% da frota passaria a ser presencial e 50% assinada por ART do responsável técnico da empresa de manutenção. Ocorre que nessa data da autuação, nada menos que 18 carros da empresa haviam sido retidos pelo CTM por questão de certificado de vistoria vencido. Junto a esses 18 carros, fora os carros que estavam realizando revisão preventiva por vencimento de quilometragem, revisões corretivas, como também retornos de veículo. A frota reserva é justamente para substituir os carros em revisão e retornos diários que ocorrem durante a operação nas linhas. E nesse dia especificamente, absorveu toda a nossa frota reserva no horário da tarde, quando um dos carros da linha foi recolhido, né, pela vistoria, e a gente não tinha carro reserva, porque todos já estavam em operação. Então, não havia alternativa para os usuários da linha serem penalizados, a não ser colocar esse veículo específico para concluir as viagens na linha de Piedade e Derby, que opera com apenas 7 veículos. E esse carro não rodou em outros dias, né? Após a conclusão das viagens dessa linha, da posição em que ele foi substituir, ele voltou à garagem para voltar ao estado de ficar retido e corrigir os defeitos. O auto de retenção desse carro incluía apenas a questão de vazamento de óleo de caixa de direção e também problema de PEV. Então, o principal é que a empresa optou entre, talvez, né, ser multado como ocorreu e não prejudicar os usuários, a gente optou em não prejudicar os usuários da linha. Por tudo que eu coloquei, eu queria expor e pedir aos senhores conselheiros que considerassem a boa-fé da empresa e não penalizar os usuários com a falta de veículo na linha e pela razoabilidade voltassem pelo deferimento desse auto de infração, afirmando novamente que em anos anteriores a empresa nunca descumpriu tal determinação de colocar veículo retido para operar. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiros, esse vai ser o primeiro processo de vários que a empresa, não sei por que motivo, começou a fazer esse tipo de procedimento. A portaria citada pela empresa não contempla os veículos. Os veículos que se encontram retidos não podem fazer uso da portaria. Tem que cumprir a vistoria presencial. Segundo, os veículos não foram retidos só por certificado de vistoria vencido. Foram retidos por problema de vazamento hidráulico, vazamento de óleo de motor, diversos problemas. A empresa não poderia botar um veículo com esse tipo de problema rodando, sob a alegação de que não pode prejudicar o usuário. O usuário já é prejudicado na medida que a empresa passa a operar com veículos sem condições. Não há nenhuma razão para colocar um veículo que está retido para efetuar reparos em operação. E qual é a hora que ela vai fazer o reparo? Se ela pega o veículo e bota para operar. Então, eu entendo que deve ser mantido e vários outros processos desse tipo chegaram a essa comissão. É isso. Okay, senhor presidente, eu poderia só fazer uma complementação. É rápido. Assim assim, é bem rápido. Eu sei, mas era só para essa meio minuto. Com relação a esse veículo, não havia problema grave. Eu até citei quando falei
inicialmente. O problema era PEV não conforme e vazamento de caixa de direção. Era só isso. De fato, alguns outros veículos tinham problemas maiores, né? Mas esse caso específico era só isso, e não põe em risco a segurança dos usuários. Ok. A Dice quer fazer alguma consideração? Eu já disse, vazamento na caixa de direção. Isso não coloca em risco o usuário? Bom, pode colocar em julgamento. Ok. Processo 17 da pauta. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Indeferimento. Ok, Diego, processo indeferido 4-1. 4-0. 4-0. Ok, encerramos então Borborema. Obrigado, Eneida. Tenha um bom dia. Temos agora o item 18 do consórcio Recife. Preenchimento irregular de formulários, que também é o mesmo motivo do primeiro item, né, que é da São Judas. Antero pediu para antecipar, mas aguardou um pouco. Divergência para o fiscalizado e o informado. Marcela Campos votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Antero, está ouvindo? Falei aqui com ele no WhatsApp. Opa, vocês estão ouvindo? Estava desligado aqui. Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom, eu queria exatamente minha inserção, eu estava repetindo para voltar ao assunto, era para incluir no mesmo item 1. Refere-se ao mesmo assunto, só que do consórcio Recife, para economizar tempo, eu queria se juntasse, mas tudo bem. Os argumentos são os mesmos, que é aquela divergência de publicidade entre a fiscalizada e a informada pela operadora. E eu queria replicar os mesmos argumentos utilizados no item 1, que já foi julgado e deferido pelos senhores conselheiros. Eu replico os mesmos argumentos. Peço aí a consideração de todos nessa votação também do consórcio Recife. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Conselheiro, as mesmas considerações feitas no processo 1. Pode colocar em julgamento. Conselheiro, pode colocar em julgamento. Ok, em votação. Conselheiro Cleito, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, processo deferido, Diego. 3-1, deferido. Ok, agora temos dois processos também do consórcio Recife, que eles estavam por último na pauta, porque foram incluídos tardiamente. A gente recebeu a comunicação da CEDU, né, do CSTM, sobre o retorno desses processos. Esses dois, eles haviam sido indeferidos em reunião anterior, conforme entendimento pela maioria da comissão, pela ausência de juntada de procuração, quando a empresa opôs o recurso. A empresa recorreu, através do recurso hierárquico,
STM, que decidiu pela anulação do julgamento, devolvendo para a gente reincluir em pauta. Tá? Os dois são de motivos diferentes. O item 25 é PEV quebrado, o relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Então vamos julgar primeiro esse 25, Diego. Ok. Com a palavra a operadora, item 25 da pauta. Bem, é relativo à PEV quebrada. Os argumentos da operadora, pessoal, é exatamente: o veículo não era reincidente, o veículo adotou o mesmo procedimento que é utilizado pelo órgão gestor, fez os devidos reparos, fez as informações relativas ao conserto do veículo, foi colocado em operação no tempo exigido, e como não era reincidente, eu peço exatamente dentro do que foi já deferido nos processos correlatos, o devido deferimento, porque foi um caso fortuito e o veículo não era reincidente. Então, pelos argumentos já utilizados e já aprovados e deferidos para esse tipo de ocorrência, eu peço a consideração aí também para esse caso e a compreensão dos conselheiros sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, mantém o mesmo entendimento em relação à PEV, independente do veículo ser reincidente ou não, houve a irregularidade, a empresa foi devidamente autuada e entendo que o auto deve ser mantido. Ok, processo 25 da pauta em votação, PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-2, voto de Minerva. Ok, item 26, descumprimento de portaria. Operar sem cobrador, Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Eu desliguei o microfone dele sem querer. Todos estão ouvindo? Alô? Pode falar, Antônio. Estamos. Então, pronto. Esses autos de infração são do ano de 2021, são 28 autos de infração que a empresa foi autuada, outras empresas também, porque refere-se à questão da infração à portaria 167 de 2020, que determinava que os veículos deveriam operar com a presença de cobrador. E naquela fase em que a empresa estava operando sem cobrador por conta daquelas questões da pandemia, essa portaria foi caducada e foi substituída por uma nova portaria 249, que cancelou os efeitos dessa portaria 167 e todos os autos foram deferidos pelo relator na época, porque essa portaria não teve mais valor. Acontece que na época da votação, que foi deferido todos esses processos, teve aquela questão da falta da procuração. E por isso que a empresa operadora apresentou um recurso hierárquico, porque essa questão de procuração foi devidamente resolvida. Outras empresas operadoras que não apresentaram procuração foram seus processos deferidos, e no recurso hierárquico, o secretário, o presidente do CSTM, solicitou a volta e o retorno desses processos novamente à pauta do Conselho de Multas. E por isso que está sendo julgado novamente aqui, mas os argumentos são exatamente esses. O conselheiro, se tratando de efeitos retroativos do fato gerador,
que justificou a edição da portaria 167, não mais produziu seus efeitos, né? Então, por isso que a edição da nova portaria 249 cancelava os efeitos dessa portaria. Então, peço aos senhores conselheiros a compreensão de que esse assunto já foi julgado, porque não tem os seus efeitos garantidos, e também porque outras operadoras já tiveram seus efeitos anulados, e também por questões de não ter apresentado a procuração, que já foi resolvido. Então, coloco a questão aos senhores conselheiros sobre o assunto em pauta. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiros, mantenho o mesmo parecer dito à época. Na época da lavratura dos autos, a portaria 167/2020 estava em vigor e deveria haver o cumprimento da mesma pela operadora. E ela não o fez. Então, mantenho a mesma posição que foi dada na época do parecer técnico e entendo que, por se encontrar em vigor e plenamente válida a portaria 167 na data da autuação, os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado a Disse. Em votação, processo 26 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo deferimento, Diego. Processo deferido, 4-0. Deferido 4-0. Ok, então vamos agora para o norte. E tem 19, 20, 21, 22, 23 e 24. São todos o mesmo motivo. Não atender sinal para embarque, queima de parada. O representante da concessionária tem alguma objeção para a gente possa analisar todos juntos? Bom dia, Diego. Eu gostaria de analisar separadamente os itens 20 e 24 e os demais em bloco. Ok, então agora na verdade, 19, dois 21, blocos, né? Dois blocos. Um bloco Então, separado. agora 19, 21, 22, 23 e 23, né? 19, 21, 22 e 23. 19, 21, 22 e 23. Ok. Isso. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros. Estamos em discussão aqui nos autos de infrações que supostamente o motorista do veículo não teria atendido o sinal de embarque. É importante a gente analisar na sessão de julgamento que certamente ocorreu por um descuido do motorista. Haja vista que o consórcio Conorte anexou a advertência e, em muitos casos, inclusive dentro aqui da sessão de julgamento, a gente já tratou de casos em que o consórcio ele até demite o colaborador. E mesmo assim, o consórcio ele vem sendo advertido e é sabido que assim, o consórcio ele investe em treinamentos, ele investe em cursos dos colaboradores, deixando sempre atualizados e conscientes das obrigações que ele assume quando vai realizar a operação. Isso deve ser levado em consideração. Na verdade, não é justo o consórcio ele ser punido por algo que não está do seu controle. O consórcio ele atua decorrente do seu controle. Onde é que ele pode controlar os colaboradores? Realizando cursos, realizando advertência quando ocorre, realizando porventura até demissões em casos de reincidência. Então, assim, não houve negligência nessas infrações, é muito claro perceber isso, muito menos o consórcio ele coaduna com esse tipo de situação, né? E assim, a gente preza pela razoabilidade diante da evidência que o consórcio ele está sempre agindo para dirimir situações como essa. Solicito que os presentes autos de infrações sejam cancelados, né, com o deferimento dos recursos. Ok, obrigado. Com a palavra a Disse. Bom, conselheiros, como os senhores sabem, eu entendo que queima de parada não cabe o princípio da
razoabilidade. É um prejuízo imenso ao usuário apenas pela vontade do motorista de não atender a parada, independente da medida administrativa que a empresa tenha tomado após o conhecimento do fato, tendo que é uma infração grave e que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 19, 21, 22 e 23 da pauta. Queima de parada. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-1. Foi o vereador indeferimento ou deferimento? Cortou um pouco. Vereador, escutei deferimento. Deferimento, né? Tá bom. Então, 3-1. Ok. Itens 20 e 24 agora também queima de parada. Com a palavra, operadora. Nobres conselheiros, senhor presidente, a gente está tratando aqui, eu solicitei para fazer o julgamento em bloco, são 2 autos, certo? Mas que eles têm o mesmo objeto, da mesma consequência. O consórcio aqui ele foi autuado também por uma suposta queima de parada, não teria atendido o sinal de embarque. Só que a gente precisa analisar a documentação, a gente precisa analisar os autos do auto de infração, e é claro que em ambos os autos constam no replay e no GPS que ambos os veículos eles realizaram a parada, eles realizaram a atividade. O auto 23756, o veículo ficou parado por 32 segundos, ele realizou essa atividade por 32 segundos, e o 23753 realizou por 27 segundos. Tempo suficiente para um embarque. Atendendo a parada do shopping. Ambos foram na mesma, o auto foi realizado na mesma parada. E diante dessa prova cabal, não é justo o consórcio ele ser punido, mesmo realizando a parada em questão. Nesse sentido, prezando pela razoabilidade desses casos específicos, não acredito que não há sentido o consórcio ele ser punido por uma queima de parada, onde houve a parada por mais em torno de 30 segundos, um 32 segundos, outro 27 segundos, tempo suficiente que dá para realizar a operação. Então, assim, prezando pela razoabilidade, prezando pelo fato do consórcio ele ter juntado o replay na data e hora da parada, por 32 segundos e por 27 segundos, os presentes recursos devem ser providos, ocorrendo o cancelamento dos autos de infrações. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, os senhores têm que ver com muito cuidado o relatório e as palavras da operadora. O relatório, em nenhum momento, indica que houve parada do veículo por 32 segundos. O que há é uma movimentação do ponto A para o ponto B em 32 segundos ou em 27 segundos. Em nenhum momento indica parada esse relatório que a empresa anexa ao processo. Indica simplesmente que ela foi do ponto A para o ponto B, e em nenhum momento indica parada, tanto que no relatório não aponta nenhuma velocidade de 0 km. É um relatório de movimentação. Ela poderia ter anexado, querendo, o relatório de detalhamento de bilhetagem, para ver se houve algum embarque nesse período, mas não anexa. Ou seja, que não comprovaria o que ela alega. Ela se limita a mostrar o relatório do sistema de monitoramento dela. Inclusive, eu me preocupei em contrapor que nem precisaria, porque a partir do momento em que ela está negando, não sei se o advogado sabe, a operadora não está liberando o sinal de monitoramento por algum gestor. Então, em tese, eu não deveria nem aceitar, porque eu estou a cego aqui. Ela pode botar qualquer coisa aí no processo e dizer que isso é válido. Eu não tenho como comprovar aqui se isso é válido ou não.
Então, é bom a parte jurídica da empresa ver isso na parte operacional. E voltando, não há nenhuma prova de parada do veículo. O que há é um relatório de movimentação entre pontos. O agente estava no local e, é claro, a informar que não houve o atendimento para embarque dos passageiros. Então, os autos devem ser mantidos. Fábio, Cleito falando, Fábio. Fábio, eu realmente, é interessante mesmo, que quem me conhece sabe que queima de parada, para mim, estou vendo isso, que só sabe quem é queima de parada, quem está na parada de ônibus e passa um fela da P e queima a parada. Por isso que já aconteceu comigo, dá vontade até de jogar uma pedra no ônibus, né? A única vez que eu engessei a perna, né, que eu quebrei não, demitiu, né, de deslocamento, foi que um ônibus queimou a parada comigo, dando um testemunho aqui. E, para infelicidade do infeliz, ele parou no sinal. Eu corri, Fábio. No que eu corri, eu dei um chute no ônibus. Que chute? Eu sei que depois de 15, 20, meia hora, que vai esfriando o sangue, né? Teve a hora que eu não conseguia nem botar o pé no chão, meu irmão. Eu chamei um Uber, me levou para o hospital, enfim. Engessou meu pé, voltei para casa. Né? Fiquei 15 dias em casa. O que tá aí, Fábio, foi o seguinte, que no parecer, deixou a entender, no parecer do CTM, pelo menos para mim, é que só foi falado no parecer a fé de ofício e eu também me preocupei. Eu vi o Google Maps, né? Fui na frente desse Shopping Garaçu e eu vi que entre o ponto A e o ponto B não tem 150 metros, não. Tá entendendo, Fabinho? Acho que não dá isso tudo, não. E eu fui até uma noção assim, pô, bicho, 32 segundos desses pontos aqui é muito pouco, é muito para trafegar por 32 segundos. A não ser que o cara foi bem devagarzinho a 5 km, a 5 km, a 5 km, a 5 km e passou esse ponto A, ponto B, a muito abaixo. Então, eu, particularmente, na minha tese de relatoria, é uma coisa muito desconfortável, mas é aquela história, né? Eu não posso punir, entre aspas, por ninguém, não posso julgar uma situação que, para mim, ficou faltando o martelo batido. Eu sei que você falou assim, Cleiton, você botou no parecer que faltou colocar a quilometragem a 0 km. Então, assim, eu treino por mim, eu estou treinando por mim, né? Por mim, com relatoria. Dessa vez, por isso que eu estou dizendo. Veja, conselheiro. Não, dessa vez eu vou aceitar dessa vez, mas da próxima vez tem que ter um GPS mostrando a 0 km. E para mim mostrou a preocupação, Fábio. Quando você diz que não está tendo acesso a esse relatório. Então, se não está tendo acesso, Fábio, eu não sei se você colocou no processo. Porque nos próximos, se você colocar no processo, não tem nem para onde correr. Entendeu, Fábio? Então, foi uma coisa que me deixou muito preocupado, foi isso aí. Veja, conselheiro, no relatório eu coloquei que ele alega que o veículo teria parado no local por 25 minutos. Tal afirmação tenta levar os julgadores a erro. Como dito sempre em pareceres em que é utilizada tal ferramenta, em nenhum momento se mostra que o veículo ficou 27 minutos parados, mas sim que levou 27 segundos para percorrer um ponto A a um ponto B. E mais, nós não sabemos onde estão esses pontos A e ponto B. Isso aí é da empresa. Segundo, como o senhor colocou também aí desse seu depoimento, que o veículo parou depois no sinal. Ela poderia dizer que esse tempo parado foi para atender um embarque. Tem que levar em consideração o trânsito, se o trânsito estava fluindo, não estava fluindo, estava devagar. Esse relatório não mostra nada, não mostra que ele ficou parado, nem que houve nenhum atendimento à parada. Por isso é que eu entendo que o agente está lá e eu entendo que os autos devem ser mantidos.
Ô, Fábio, mas é Roberto. Fora isso, tudo que você complementou agora, o fiscal está lá. Essa infração em loco. Positivo. É fiscalização presencial, não é por monitoramento. Ok. Mais alguma coisa, conselheiro, para colocar, Cleiton? Não. É somente mesmo para enriquecer o debate aqui, né? Porque realmente esse negócio de queima de parada, eu acho o absurdo dos absurdos, é inadmissível. Por exemplo, que eu já passei várias vezes, né? Passei, não faz nem 2 meses na frente da UPA, onde eu larguei, e hoje vazio indo para a cidade. Liguei para a Veracruz, liguei na hora para o gerente da Veracruz e liguei para a Mário Sérgio, montei no ônibus. Infeliz o cara, né? E é inadmissível. Você está ali, né? Não tem um tamanho de quem me conhece sabe, não? Eu sou pequenininho, né? Um tamanho de caba daquele. E o cara queimar na tora assim é muito chato, muito chato. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. Em votação. Diego, quais são os processos que... 20 e 24. 20 e 24, não é isso? Processos 20 e 24 da pauta, queima de parada. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleide, seu voto, no qual você não é relator. Na qual eu não sou relator, e deferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos. Então, o 24 foi indeferido 4-0 e o 20 indeferido 3-1. Encerramos por hoje. Presidente, Diego. Isso. Oi. Não, Jorge. Nós já temos o bloco interno pronto, só falta eu distribuir para os conselheiros para a próxima reunião. Eu ia sugerir ser dia 22 ou 23. Dia 22 é uma quinta, 23 é uma sexta. Para o senhor colocar aí para os conselheiros. Pode ser antes, vamos fazer antes, na quarta, que dá mais de uma semana para relatar. Hoje é segunda. Dia 21. Dá mais de uma semana para relatar esses processos. Tem algum conselheiro que tem algum impedimento para dia 21, próxima quarta? Não, Pronto, a gente vai jogar no grupo. A gente vai jogar no grupo, então, tá bom? Jorge, pode agendar para dia 21, Jorge, por favor? Ok. Ô, presidente. Pois não, doutor. Jorge, doutor tá longe, viu? Ô, presidente, Jorge falou uma situação aí de a gente fazer uma presencial, porque eu quero fazer um bolo que Miriam quer que eu faça um bolo. A gente vê essa possibilidade. Ô, amigo, vamos ver, mas para esse momento tá difícil, viu? Estou conversando com a que tá tendo umas coisas. Tá okay, eu não quero que você faça nada, viu? De transição tá difícil aqui, viu? Ah, não correria aqui nada dessa transição que tá tendo, tá bom? Eu fico no aguardo, então, tá? Bom dia a todos. Tá certo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia.